paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos nós permanecermos nessa mesma paz durante toda a nossa existência. Porque ao falarmos de Jesus, todo o nosso coração entra em festa. E é como se ouvíssemos a voz do poeta dizer: e eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor e de mágica ternura encheu de aroma oval. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus, de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. E é de Jesus que vamos falar nessa noite. E quando falamos de Jesus, precisamos logo falar do amor. Porque a nossa vida só vale a pena se estamos amando, se temos o amor. E ao longo da existência humana, o amor vem sendo objeto de estudo dos cientistas, dos filósofos, das pessoas simples, dos homens letrados, dos homens do campo, dos homens da cidade. E o amor é o sentimento mais nobre por excelência. Quando estamos amando, a nossa vida ganha cor, ganha brilho, ganha graça. É capaz de levantarmos todo dia pela manhã e acharmos graça de tudo. É capaz de realizarmos todas as tarefas cantando, porque estamos amando. E isso o amor faz em nosso benefício. E pelo contrário, quando não amamos, a nossa vida passa a ser cinza. A nossa vida passa em preto e branco, passa a ser uma vida sem cor, sem graça, sem sentido. Então o amor é a tônica da nossa vida. O amor é o que nos move. O amor é o que dá brilho, é o que dá vontade de viver. O amor é o que nos impulsiona. Mas o amor nem sempre foi compreendido como amor. Buscamos então Platão. Platão, logicamente, não falava amor, porque amor em grego não existia. Para Platão, amor significa eros. Eros era o amor de Platão, que significa desejo. Mas esse desejo de Platão significa a falta. O desejo é a falta por aquilo que você não tem. Isso era o amor de Platão, era o desejar. E eros vem de erotismo, de erotização mesmo, é o desejo por aquilo que você não possui. O problema de Eros, de Platão, é que ele é focado no eu. Eu preciso desejar, eu preciso querer. E outro problema do Eros é que, à medida que você atinge o alvo do seu desejo, você para de desejar e, consequentemente, para de amar. Porque ninguém deseja aquilo que já possui. Vejamos bem, quem deseja aqui ardentemente enxergar? Porque todos nós possuímos a visão. Ou alguém pela manhã levanta dizendo: eu desejo ardentemente enxergar, eu vou mover todos os esforços para enxergar. Nós não desejamos, porque nós já possuímos a visão. Então, para Platão, amor era desejo, mas desejo por algo que nós não possuíamos. O problema é quando esse amor é pelas pessoas e, à medida que conquistamos as pessoas e na medida que entramos nesse relacionamento e estabelecemos a comunhão, passamos a não desejar mais a presença do outro, relegando a segundo plano, porque não desejamos mais aquilo que já temos certeza de possuir. Então esse é o problema de Eros, porque eu costumo dizer que o Eros, ele não é em 3D, porque o Eros não suporta dificuldade, dores,
e doenças. O Eros acaba rapidamente quando aparece 3D. Não suporta. Porque nenhum relacionamento baseado no Eros fica de pé quando aparecem as dificuldades. Quando as doenças solapam o lar. Quando as dores se aproximam do casal. Quando as doenças gritam a reparação ou a cura. O Eros não suporta esse tipo de relacionamento. E desaparece o desejo. Então esse é o amor de Platão, o pai da nossa filosofia. Mas Aristóteles, o pai da nossa ciência, não concordou com Platão e disse assim: mas o amor não pode ser só isso. Eu não concordo com esse tipo de amor. O amor tem que ser algo mais. E ele passou a acreditar então que o amor era filia, que significa alegria. Aristóteles achava que o amor é alegria. Alegria por aquilo que nós já possuímos. Aristóteles acreditava que nós devêssemos nos alegrar por aquilo que nós já temos. Esse é o sentimento que Aristóteles vem nos dizer. E aí os irmãos daqui do Francisco Cândido Xavier poderiam me interrogar dizendo: mas o que é alegria? E eu vou dizer: eu não sei o que é alegria para você. Porque a alegria para mim é uma coisa, mas para ele é outra. Porque a alegria é individual e é subjetiva. O que me deixa alegre nem sempre vai deixar o outro alegre. Se você me der uma pilha de livros desse tamanho, eu vou amar, vou ficar alegre. O outro, se você der um carro zero, ele vai se alegrar. Então a alegria é de cada um. Mas nós podemos entender a alegria, e todos nós vamos concordar, alegria é aquele estado de alma que nós desejamos eternizar, que nunca mais se acabe. Isso é alegria. É aquele momento onde o nosso coração está de tal maneira em êxtase, que nós gostaríamos que ele permanecesse assim, por toda a nossa existência. Isso é o estado de alegria. Então Aristóteles nos convida a nos alegrar por aquilo que nós já possuímos. E o que nós já possuímos nessa existência? Porque nós somos criaturas atrás de Eros ainda, insatisfeito com tudo que nós temos. Se nós temos os bens materiais, nós estamos à busca de mais. Se nós temos um relacionamento seguro, confortável, feliz, nós queremos mais. Se nós temos uma posição, nós queremos mais. E nós somos sempre insatisfeitos. O ser humano cada vez mais está numa busca por algo que não sabe o que é. Perdemos a simplicidade da vida e já não sabemos mais quem somos. Então não conseguimos mais nos sentir alegres com aquilo que nós temos, com a simplicidade das coisas. Nós precisamos inovar sempre, inovação a cada dia. E poucos de nós estamos contentes ou satisfeitos com aquilo que nós temos. Veja bem, nós temos um lar, nós temos corações que nos aguardam ao retorno para os nossos lares, nós temos filhos que nos amam, nós temos um emprego que nos sustenta, nós temos uma religião que norteia os nossos passos, nós temos amigos que nos sustentam na hora das dificuldades, porque a nossa vida nem sempre vai ser somente alegria. Nós vivemos num misto de alegria, mas também de tristeza. E as dificuldades, elas vêm e vão. Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro Nas Fronteiras da Loucura, ele diz que nós vivemos numa linha muito tênue, muito fina, muito estreita, entre a sanidade e a loucura. E eu poderia dizer que nós vivemos numa linha muito estreita entre a alegria e a tristeza,
Porque ora somos alegres e no mesmo dia somos tristes. No mesmo dia levantamos bem, mas em determinado momento caímos e oscilamos o nosso humor. Horas estamos alegres, horas tristes, e vivemos assim. E isso é natural com todo mundo. Não vá achar que você tem algo de errado. Isso é natural, porque a nossa vida é uma luta para estar bem, para estar feliz, para nos alegrar. Não pense você que você é privilegiado por estar com depressão ou por falta de ânimo. Todos nós somos assim, meus irmãos. Acontece com todo mundo. O diferencial é que nós lutamos para estar bem. Nós realizamos o bom combate, a que Paulo de Tarso nos convida. O bom combate, que é levantar todo dia e dizer: Senhor, eu estou aqui, me ajuda, porque eu preciso de alegria para viver, porque outras pessoas se alimentam da tua alegria, principalmente o pai e a mãe. O pai e a mãe alimentam espiritualmente os filhos. Não pode ficar caído, porque outras criaturas se alimentam espiritualmente, não é só materialmente. Se o pai cai, a esposa cai, os filhos caem. Se a mãe, que é o pilar da casa, cai, o marido cai. Então precisamos nos renovar. E não é tarefa fácil, é luta. É luta incessante no bem. Então precisamos de renovar as nossas energias, buscar a alegria de viver. O problema é que nessa luta constante de buscar estarmos em equilíbrio com as nossas energias, com as nossas alegrias e decepções, alguns de nós somos convidados pela vida a dar testemunhos difíceis. Às vezes nós passamos por testemunhos dolorosos e nos achamos no direito de ficarmos caídos, porque é como se disséssemos para Deus: Deus, agora eu tenho motivo, eu perdi um filho, eu posso ficar caído e todos vão respeitar a minha dor. Deus, agora eu perdi minha esposa, eu posso ficar caído e sofrer. Deus, agora eu tenho um câncer, eu posso ficar caído e sofrer. Mas não temos o direito de ser tristes. Nós temos que nos alegrar, porque nós recebemos a lição maior do amor de Jesus. E precisamos viver dia a dia o que Ele nos ensinou, que é a luta por estar bem, a luta pela batalha da vida. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele diz assim: quando tudo ao teu derredor parecer dor e desespero, e se a misericórdia divina não te encontrou, é porque ela está a caminho. Então não desesperemos, tenhamos fé que vai chegar. O cristão não desespera, o cristão tem confiança que vai passar. Então, na hora do desespero, silêncio, trabalho e prece. Na hora da dor, silêncio, trabalho e prece. Na hora da revolta, silêncio, trabalho e prece. E nós sabemos como é duro silenciar, porque a gente quer brigar, a gente quer falar nós estamos certos, não é? Eu sou pequenininha desse tamanho, mas eu quero tanto falar que eu estou certa. E tem sido uma luta para eu diminuir, porque eu tenho aprendido com o Evangelho, é necessário que eu diminua, porque quem tem que aparecer é o Cristo, não somos nós, não é? Então nós temos que diminuir o nosso ego. Foi por isso que Ele nos deu tantos ensinamentos, porque a mensagem é a alegria de viver que tem que aparecer. Então, não é fácil manter a alegria de viver. Mas o problema do amor de Aristóteles também é que o amor de Aristóteles é focado no eu. Eu preciso me alegrar. Eu preciso estar querendo tudo aquilo, desejando e me alegrando. E então nós precisamos entender que entre desejar e alegrar, nós precisamos buscar roteiros para a nossa vida. Porque se nós desejamos
e nós precisamos querer, nós precisamos nos alegrar com aquilo que a gente quer, nós precisamos traçar roteiros para a nossa vida. E foi assim que fez Paulo de Tarso. Quem aqui conhece a obra Paulo e Estevão? Então eu posso falar. Depois que Paulo sai do deserto, que depois do encontro com Cristo ele sai do deserto, ele busca novamente a cidade de Damasco. Encontra Ananias, só que tem que sair quase que expulso da cidade, que sai pelos muros da cidade. E aí ele busca a cidade de Cafarnaum, onde Simão Pedro está lá. Ele conversa com Simão Pedro depois em Jerusalém, né? E em Jerusalém, ele não é bem recebido de primeira. Simão acha prudente que ele fique um pouco na pensão, porque os ânimos ainda estão muito acirrados em torno da Casa do Caminho, que foi a primeira instituição de caridade, a Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro. Então Simão Pedro, tendo a figura do antigo perseguidor ali, ficou com medo e pediu que Paulo de Tarso voltasse depois. Naquele momento, o coração dele já balançou e ele começou a refletir tudo o que estava acontecendo na vida dele. Mas ele volta, então, em outra ocasião, para conversar com Simão Pedro. E ele encontra Simão Pedro, conta do encontro com Jesus, relata a experiência que aconteceu com ele, e ele fala que ele está disposto agora a falar do amor do Cristo, a refazer todos os enganos que ele cometeu contra os cristãos, falar que Jesus era o Messias, que ele estava enganado. E então Pedro aconselha não ficar em Jerusalém, porque não seria bom. Mas ele pensa com ele mesmo depois, que se ele tinha feito tanto mal, que agora ele poderia fazer o bem. E aí ele escuta uma vozinha dizendo: vai-te de Jerusalém, porque os seus antigos amigos ainda não lhe aceitarão o testemunho. Ele imaginou que fosse o próprio Cristo falando com ele, mas era Estevão, que Jesus já destacara no plano espiritual para trabalhar com ele. Era a primeira dupla que Jesus já colocava para trabalhar junto ali. Estevão era aquele que Paulo mandara assassinar a pedradas, que era o seu cunhado e ele não sabia. Então, ele volta e narra para Simão Pedro. E Simão Pedro pede que ele vá-se embora de Jerusalém mesmo. Naquele momento ele se vê sozinho. Não tinha mais amigos, não podia ficar em Jerusalém. E ele lembra então que só sobrou o pai. E o pai já deveria estar bem velhinho. E ele busca a cidade então de Tarso. Chegando na cidade, buscou a casa do pai. Os servos, ao abrir a porta, não reconheceram. E ele deve ter pensado: eu devo ter modificado muito, porque eles não me reconheceram. Ele já estava com a barba grande, com o cabelo longo, a pele toda queimada do sol, a mão já grossa pelo tear, de tanto trabalhar. Os 3 anos no deserto modificaram bastante a imagem, a figura de Paulo de Tarso. Ele então adentrou a casa e quando o pai o viu, o pai disse assim: será que os meus olhos me enganam? Estás curado? Naquele momento, Paulo já sabia que aquela pergunta indicava que a conversa não ia ser fácil. E eu posso lhe garantir para vocês que jamais em toda a minha vida eu li um diálogo tão dolorido quanto o de Paulo de Tarso com o pai dele. Aquele foi o diálogo mais dolorido que eu já presenciei. Então, ele começou a conversar com Paulo. E na medida que Paulo foi falando que realmente não estava doente, mas que descobriu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador do seu povo, o pai foi ficando irado. O pai foi se achando indignado daquilo. E o pai disse então que ele tinha que escolher entre ele ou aquele nazareno infame. E Paulo de Tarso diz que chora. Um choro, depois de se humilhar muito, chora para o pai, dizendo: meu pai, eu estou enfermo do espírito e preciso muito da sua ajuda para recomeçar a minha existência. E o pai não aceita. O pai fala que ele, naquele momento, reveja toda a sua concepção e volte ao judaísmo. E ele diz que não.
E ele apenas diz para o pai: meu pai, ambos precisamos de Jesus. E o pai, conversando com ele, vê que ele não vai voltar atrás. Ele fala: então vai-te embora desta casa, e expulsa o filho de casa. Paulo de Tarso se viu sozinho no mundo, abandonado. Emmanuel, ao narrar essa passagem, ele diz assim: Paulo de Tarso ganhou as ruas com um olhar indiferente, não tinha vontade de viver. Olha o estado de alma de Paulo de Tarso. Ganhou as ruas indiferente, não tinha vontade de viver. Então não é só com a gente que acontece. O homem não tinha vontade de viver. E um pouco além ele diz assim: sentia fome e sede de solidão. E ele saiu chorando da casa do pai. E um servo chamou, poucos passos dali, lhe ofertando uma bolsa de dinheiro. Naquele momento o homem velho queria gritar. Queria dizer para o servo, falar para o pai, que ele não era mendigo. Não era mendigo, mas era o filho. Mas aí ele pensou assim: pode ser que Jesus esteja querendo aferir algum valor em mim. Então eu vou aceitar, porque o dinheiro vai me ser útil. E aceitou então, baixando um pouco mais o orgulho dele, treinando a humildade. E ele foi embora chorando em lágrimas e buscou as cavernas da cidade de Tarso, uma cidade de Tauros, uma cidade vizinha. E ali chorou, chorou até adormecer. Adormeceu chorando, como nós fazemos às vezes também, não é? E ele narra, na segunda epístola aos Coríntios, que ele adormeceu e ganhou as alturas celestiais. Ele já não sabia se era um homem que sonhava ou realmente ele ganhava uma outra dimensão. E ele diz que percebe dois grandes vultos vindo ao seu encontro. E ele percebe então se aproximando Estevão e Abigail. Era o cunhado que ele mandara assassinar e a noiva amada que tinha desencarnado. Quando ele vê Estevão se aproximando, ele faz menção de abraçar, de pedir perdão. E Estevão abraça o cunhado e pede para que ele silencie, dizendo apenas: não trague o passado de volta. Deixe o passado para trás. E é o que Allan Kardec nos lembra, numa das questões do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: toda vez que trazemos o passado para o presente, é presente. Não devemos ficar buscando o passado, porque sofremos tudo de novo. Porque o nosso coração não sabe. Nós sofremos de novo e ficamos carpindo dor. A nossa memória busca o momento da dor, do sofrimento, e nós choramos, sofremos, magoamos tudo de novo. Isso é precioso, não é? Então Estevão dá aquele abraço e pede para ele silenciar. E aí ele vai encontrar Abigail. E aí a gente imagina assim: agora a noiva vai dar aquele abraço consolador, vai ficar tudo bem. Ela apenas olha para ele e diz assim: choras? Mas o trabalho nem começou e choras? Olha a noiva amada dizendo. E ele então se sente aninhado nos braços espirituais da noiva e começa a pedir um roteiro divino. Começa a pedir para ela, perguntar para ela o que fazer, quais os esforços, o que ele tem que fazer para compreender o que Jesus espera dele. E ela dá o primeiro roteiro divino. Quem lembra? Ama, ama. Porque era um coração duro, enérgico, que precisava amar. Então o amor é a nossa primeira necessidade. O amor é a nossa primeira necessidade. É amor e ponto, não tem outro. Amor, ama. E aí, ele começa a conversar com ela, e ele diz assim: e quais esforços? Como compreender quais esforços eu devo empregar para servir a Jesus? E ela lhe diz: trabalha. É lógico que Emmanuel fez umas perguntas magistral que eu não sou capaz de reproduzir, tá bom? Ele fez, a minha incompetência não dá para medir. E aí ele fala: trabalha, o segundo roteiro. Primeiro, ama. Segundo, trabalha. E a terceira, que vai caber para nós também, ele diz assim:
E quando o desânimo devorador tomar conta de nós, o que fazer? E ela lhe diz: espera que passa. Silêncio, trabalho e prece. Lembra? Porque esperar, meus irmãos, esperar não é sentar, não é ociosidade, não é inércia. Esperar para nós espíritas é uma espera ativa no bem. É aquele coração que está vibrando nas ondas do bem, trabalhando, orando, meditando, confiando em Deus, que tudo vai passar. Isso é espera ativa no bem. É não deixar de realizar o que está realizando, mas com confiança, sabendo que tudo vai passar. Isso é espera ativa no bem. Não é ficar parado. É esperança, não é inércia. Então, quando a gente lê isso, lembra disso. É uma espera ativa. Continuemos. Porque na vida tudo passa. Os homens passam, as mágoas passam, as dores passam, o corpo passa. Só vai ficar o que é de Deus. Só vai ficar o que é de Deus, não é? O que é de Deus fica. E hoje, falando com meus alunos de manhã, 9 anos eles têm. Eu queria registrar alguma coisa de prece com eles, porque com a chuva foram muito poucos, tinha 15 alunos só, de 28 só tinha 15. E era a oportunidade. Então sentamos no chão, falamos, vamos fazer uma prece diferente, que a gente faz a prece todos os dias. Mas eu achei que cabia uma prece diferente. Eu falei, hoje nós vamos, depois da prece coletiva, nós vamos fazer uma prece onde cada um vai pedir para Deus algo que quer muito. E aí eu já falei assim, e eu não quero nada de material, porque Deus não age na matéria. Já falei para eles, porque não são espíritos, só eu, mas já falei para eles, Deus não age na matéria. Não é a questão do Livro dos Espíritos, 536, Deus não age na matéria, não é? E aí, porque eles já iam pedir bicicleta, já ia pedir celular, eu já falei para eles. E aí, incrível, eles falavam assim, eu queria muito que Deus fizesse meu pai parar de fumar. Eu queria muito que Deus tirasse meu pai da cadeia. Eu queria muito que Deus fizesse meu pai e minha mãe parar de brigar. E eu falava, isso Deus pode, isso Deus faz. Então, é entendimento. E isso Deus faz. Então, nós precisamos disso para as crianças. Precisamos falar disso para as crianças. Não é? Então, o que nos falta para ter esse entendimento? Falta compreender as lições da vida e os roteiros que nós estamos. Mas vamos voltar aqui. E a última pergunta que Paulo de Tarso faz para Abigail, que eu também acho que serve para nós. Não sei, parece que esse roteiro está muito igual. E ele diz assim, mas como conciliar os adversários do Evangelho? Aqueles que nos traz dificuldade, aqueles que nos perseguem, aqueles que parece que querem nos afastar do caminho do bem. E ela diz, perdoa. E esse tal de perdão é a coisa mais difícil que tem. Perdoa. Então ela deu o roteiro. Ama, trabalha, espera, perdoa. E o mais difícil é perdoar. O mais difícil é perdoar. Talvez o amor é a nossa primeira necessidade, mas o perdão é a tarefa mais difícil de realizar. Por isso que o amor vem primeiro, não é? E aí os irmãos aqui podiam dizer assim, mas Paulo de Tarso é o vaso escolhido por Deus, por Jesus, para levar a mensagem de Jesus. E eu vos direi algo que eu, nos meus trabalhos de pesquisa, descobri. André Luiz também possui um roteiro divino. E fiz questão de trazer nesse livro,
Entre a terra e o céu, na última página. André Luiz narra nesse livro que se inicia com a prece da menina Evelina. Com a prece da menina Evelina. Ela faz uma prece sentida dizendo para os espíritos, para Deus, que pudesse interceder pelo seu lar. Ela pede para a mãezinha, na verdade, para a mãezinha que já tinha desencarnado, que a mãezinha pudesse ajudá-la. E para nossa surpresa, quando André Luiz, no mundo espiritual, eles escolhem a prece da menina, vem em ajuda, é a mãezinha que obsediava o lar. A mãezinha era obsessora. E a equipe espiritual vem para ajudar. No decorrer do livro, toda a ação dos benfeitores é feita para que a mãezinha se converta, para que a mãezinha compreenda o processo que estava envolvida. E a mãezinha se torna, então, na benfeitora. A mãezinha aprender a amar. E aí, no final, há uma reunião no mundo espiritual com os habitantes da casa de Evelina e os benfeitores. E Clarencio pergunta assim para Odila, que era a mãezinha desencarnada: Odila, qual que é o céu que você deseja? E ela diz assim: é poder voltar para o meu lar e ajudar. E aí Clarencio diz assim: mas você sabe que aquele não é mais o seu lar. E ela começa a chorar e diz assim: eu sei, mas eu quero ajudar, sabendo que não é mais meu, mas eu os amo e quero ajudar do fundo do coração, sem apego. E ele diz: então agora você pode ajudar. E André Luiz começa a chorar, desesperado, e se afasta, porque o choro dele começou a perturbar a harmonia do local. E ele vai para o cantinho do jardim chorar sozinho, e escuta lá no jardim uma vozinha que fala assim: confia. E ele compreende. Por quê? Porque ele viu que a Odila, de uma obsessora, se transformou em benfeitora. E ele não aprendera a amar, porque ele ainda via na antiga companheira dele a esposa que era dele, não a irmã do caminho que ele deveria ajudar. Ele ainda via no segundo esposo da companheira dele um intruso do lar. Ele ainda via nos filhos como se fosse dele, não irmãos do caminho que ele deveria ajudar. Então ele não aprendera a amar com desapego. Ele ainda tinha na família da terra os filhos dele. E isso não é amor com desapego, não é amor cósmico. Então ele não tinha direito de estar no lar como benfeitor. E a Odila tinha. Então ele se perturbou e começou a chorar. Então o primeiro roteiro: confia. E aí ele escuta novamente a vozinha dizendo: prossiga, prossiga no trabalho. Terceiro roteiro: lute, lute, continua. E o quarto roteiro: aperfeiçoa-te, aperfeiçoa-te no bem, que você vai conseguir. Então esse é o roteiro de André Luiz, que também tem o seu, e nós temos o nosso. E agora eu lhes pergunto: qual é o seu roteiro? Sonde quais as dificuldades que você tem para vencer. Em que momento da vida o seu coração endureceu e que você precisa amolecer? Qual dificuldade te tornou assim? O que você precisa mudar? Precisamos traçar roteiros para a gente poder sair daqui melhores. E não tem outra maneira senão investir na nossa reencarnação. Nós precisamos investir em nós. Então, se Eros é o amor-desejo, filia é o amor-alegria, mas existe o amor-ágape, é o amor do Cristo. É o amor do Cristo por nós. E o ágape é o amor mais elevado que tem. É o amor por qualquer um. É o amor do Cristo, porque Cristo ama a qualquer um, com a mesma intensidade. Jesus, ele ama da mesma maneira o andarilho chagado, o alcoólatra, o menino do crack, da mesma maneira que ele ama o presidente Barack Obama. Ele ama igual, nem mais nem menos. Entendeu? É o mesmo amor. Deus ama os seus filhos
da mesma maneira. O homem bomba, da mesma maneira que ele ama a mim. Não tem diferença. Ele ama Jesus da mesma maneira que ele me ama. Não tem diferença. O amor é um. Deus é amor e ponto. Então, o amor ágape, eu vou explicar o que é amor ágape. O amor ágape é quando a dor do outro é tão grande que se você pudesse, você trocaria de lugar. Isso é ágape. Você ama tanto que se você pudesse, você trocaria de lugar. A dor te incomoda. Isso acontece demais com as mães, não é? A mãe, quando vê o filho num processo de doença, a mãe fala para Deus: Senhor, troca de lugar. Troca de lugar para que eu sofra, não ele. A mãe que vê o bebezinho recém-nascido, nos primeiros dias quando vem a cólica, qual mãe que não fala: Senhor, que eu sinta essa cólica, não ele. E a gente troca de lugar, sem pestanejar. Então isso é ágape. E esse é o amor de Cristo por nós. Então, Jesus é capaz desse amor. E Humberto de Campos nos traz um conto belíssimo, quando ele diz que no momento derradeiro da cruz, quando Jesus estava pendendo a sua cabeça inerte, diz que rasga o céu de Jerusalém um bando de anjos. Vinha o anjo da ternura, anjo da consolação, anjo da harmonia, da melodia, anjos que espalhavam ali as melodias para que o mestre esquecesse toda a dor, toda a dificuldade. Vinha o anjo da ternura, o anjo da justiça, e por último vinha solitário um anjo que trazia um olhar ansioso. Este anjo era diferente dos demais. Ele veio só, beijou os pés de Jesus, se elevou até os seus lábios, e Jesus lhe balbuciou algumas palavras. Nesse momento, Humberto de Campos nos diz que o anjo chora. E nós ficamos nos interrogando: o que é capaz de fazer um anjo chorar? O que Jesus disse para que o anjo chorasse? E Humberto de Campos narra que Jesus houvera feito um pedido para que o anjo fosse às regiões inferiores socorrer Judas, o seu amigo que houvera se suicidado. Era o amor se incomodando pela dor do outro. Isso é amor ágape. Isso é amor que se incomoda pela dor do outro. E vamos encontrar então Simão Pedro, no auge dos seus 80 anos. Simão Pedro fora preso em Roma. E naquele período as perseguições houvera se acirrado muito. E já passavam uns dias e chegaram o momento então da crucificação de Simão. Toda a comunidade se alvoroçava e chegou o momento dos soldados romanos levarem Simão Pedro para o alto da cruz. Vieram eles então arrastando o velho Simão pela rua. Se acercaram também os pobres, os estrupiados. Vinham mulheres beijar a mão do velho discípulo. Muitas crianças queriam tocar pela última vez, dizendo: paizinho, até logo. Simão parecia vagar no tempo. Talvez o velho discípulo de Jesus lembrasse dos idos da Galileia. Talvez ele pudesse pensar como era bom a companhia de Jesus em sua barca, de como Jesus falava do Evangelho, de como Jesus falava do amor ao próximo. Ah, o coração de Simão voltava a ter esperança de encontrar Jesus, e lá ia Simão pela Via Crucis. Mas naquele momento, um soldado pretoriano chamado Sertório Aniceto percebera o clima de reverência que ia se formando em torno da figura do discípulo. Sertório Aniceto então começou a maldizer Simão, dizendo: "O bruxo imundo, morra, você nos envergonha, morra, bruxo infame, imundo." E as pessoas não compreendiam, pois
Simão mais aparentava um velho patriarca bondoso, com suas roupas surradas, o cabelo branco. Simão andava vagarosamente, e eis que se abeirava então o alto do monte. Simão percebera que era o momento da cruz. Ele despediu-se com um olhar triste da multidão, o soldado então dizendo algumas zombarias, e Simão olhou tristemente nos olhos dos seus algozes, dizendo: quanto a morrer, não tem problema nenhum, mas que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Naquele momento, os soldados despiram Simão Pedro e o penduraram de cabeça para baixo para que ele morresse. Mas o dia avançava e nada de Simão Pedro morrer. Sertório Aniceto, então, irritando-se com a situação, vendo que o dia se punha, lançou mão de uma grande pedra e lançou na cabeça de Simão Pedro e abriu-lhe uma grande ferida, esvaindo sangue. Simão sentiu o pavor da morte, viu-se desvencilhado do corpo e sentiu uma leveza. Percebeu que se abeirava uma grande luz e Jesus descia das alturas celestes para estar junto com seu discípulo. Naquele momento, Simão desejou beijar o chão que Jesus pisava, mas Jesus não permitiu. Pegou Simão nos braços e levou-o para uma estância no mundo espiritual, reservada para Simão Pedro, para que ele pudesse se refazer das lutas terrenas. Lá Simão ficou por alguns dias, se refazendo então. Eis que num período Jesus se aproxima dizendo: Simão, lá na terra muitos clamam por meu nome, há gemidos de dor, Simão, e os irmãos me chamam, é preciso voltar. Simão sente o coração apertado de dor e diz em pranto: Senhor, mais uma separação meu coração não suporta, permita que eu vá contigo. Desejo muito, Senhor, servir a humanidade, ser irmão daqueles que lá ficaram. Simão Pedro e Jesus rompem a atmosfera da terra. Naquele período aproximava-se o Natal, os corações estavam em festas, e nas catacumbas da velha Roma havia ali muitas pessoas nos túmulos, haviam ali vários cristãos que buscavam os irmãos para a oração, para encontrarem harmonia no coração e buscarem a sustentação na prece. Jesus se aproxima de Simão e lhe toca no ombro, indicando que alguém se aproximava. Simão então vê se aproximar o velho Sertório Aniceto, que agora vinha no cemitério trazendo um filho doente nos braços. O filho do velho soldado estava quase a morrer. Jesus percebeu que o velho soldado sentara-se próximo ao túmulo de Simão Pedro e começou a chorar. Simão percebeu que Jesus indicava que ele pudesse auxiliar. Simão abeirou-se da criança, estendeu a mão e dali fluiu o magnetismo curador. Imediatamente a criança, envolvida naquelas energias, olhou para o soldado Sertório Aniceto dizendo: Papai, eu estou melhor, papai, eu sinto a energia em mim, papai, eu estou bem. O velho soldado Aniceto começou a chorar, sabendo que a energia do amor voltara em sua vida. Para ele iniciava uma nova jornada. Para Simão Pedro, o trabalho apenas continuava. E para nós que aqui estamos, ficamos com a lição do amor, que é importante demais desejarmos aquilo que não temos, mas muito importante também nos alegrarmos com aquilo que já possuímos. Mas se já temos o bastante, que amemos sem colocar limites, sem impor, que amemos livremente, deixando às pessoas também a liberdade de amar, de viver. Sejamos mais fraternos, sejamos mais leais,
Amemos verdadeiramente, porque o amor é necessidade de todos. Se você interrogar a um espírito obsessor, o que ele faz para deixar o seu algoz? E ele responderá: se alguém o amar no mundo espiritual, ele abandona a vítima. Da mesma maneira, se você falar para um espírito superior que um coração que ele ama sofre, ele reencarna para ajudar. Pensemos em nós, o que pode o amor? Porque o conhecimento pode muito pouco, perto do muito que pode o nosso amor. Possamos colocar em prática, possamos vivenciar um pouco do que nós aprendemos, porque não vale de nada nós estarmos na casa espírita, aprender, estudar e amanhã nós sermos os mesmos. A mensagem de Jesus só passa a ter valia quando começamos a aplicar, quando somos capazes de silenciar, quando somos capazes de atender com mais educação, com mais paciência, com mais amor, de relevar um pouco mais, porque a vida passa tão rápido e ficamos nós com as picuinhas. Sejamos mais libertos, deixamos mais libertos e rogamos a Deus que o amor sempre seja a tônica da nossa vida, porque assim poderemos sempre ouvir: e eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor e de mágica ternura encheu de aroma oval. Senhor, enche de luz o meu coração. E assim poderemos também dizer: no silêncio infinito da nossa existência, transforma toda a treva que há no meu coração em luz infinita de amor. Muita paz a todos nós.